Paz do Senhor, queridos alunos, temos aqui uma incumbência de dar continuidade ao ensino do Instituto Bíblico Brasil para Cristo dentro da matéria que eu tenho ministrado para vocês, que é a heresiologia. Eu quero então compartilhar com vocês algumas coisas e peço que vocês me acompanhem na página 104 do livro de apoio de vocês. Que Deus possa abençoar a todos e que vocês tenham uma boa aula em nome de Jesus. Quero também deixar aqui uma mensagem de esperança em meio a essa situação difícil que estamos vivendo, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas e a soberania de Deus é que está acima de toda a situação caótica que estamos vivendo. Fé em Deus, cada vez mais união uns com os outros, mesmo que à distância, e esperando que o melhor de Deus está por vir para as nossas vidas. Deus abençoe a todos e boa aula em nome do Senhor Jesus. Quando falamos sobre o islamismo, estamos falando muito mais do que de uma simples heresia. Estamos falando de uma das 5 maiores religiões do mundo. Cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo e hinduísmo são as 5 maiores religiões do mundo. O islamismo é uma religião monoteísta que surgiu na Península Arábica no século VII e baseia-se nos ensinamentos religiosos do profeta Maomé, também chamado de Muhammad. A escritura sagrada do islamismo é o Alcorão. Segundo a doutrina muçulmana, o Islão surgiu desde a criação do homem, ou seja, desde Adão, sendo este o primeiro profeta dentre inúmeros outros para diversos povos, sendo o último deles Maomé. O nome Islão provém do árabe Islã, que por sua vez significa submissão a Deus. Seus adeptos também são conhecidos como muçulmanos, que por sua vez deriva da palavra árabe muslim, designando aquele que se submete. As crenças doutrinárias do islamismo. Primeiro, acreditam em alguns livros sagrados, entre os quais se encontram a Torá, o Antigo Testamento da Bíblia, os Salmos e o Evangelho. E por último, creem no Alcorão, o Corão, que segundo eles foi o derradeiro livro revelado a Maomé. Creem também num único Deus, a quem chamam de Alá. Sendo assim, o islamismo, junto com o judaísmo e cristianismo, são as únicas religiões monoteístas. Segundo, a crença nos anjos, seres criados por Alá. Terceiro, os anjos foram revelados por Alá ao profeta Maomé. Quarto, a crença em vários profetas enviados à humanidade, dos quais Maomé é o último. 5. A crença no dia do julgamento final, no qual as ações de cada pessoa serão avaliadas. 6. A crença na predestinação. Alá tudo sabe e possui o poder de decidir sobre o que acontece a cada pessoa. Os 5 pilares do Islão são 5 deveres básicos de cada muçulmano. Primeiro, a fé, a recitação e a aceitação do credo. Segundo, oração, orar 5 vezes ao longo do dia. Terceiro, jejum, no Ramadão, que é o 9º mês do calendário islâmico. Caridade, pagar esmola ou dar esmolas. Peregrinação, fazer a peregrinação a Meca, a cidade sagrada do islamismo, se tiver condições físicas e financeiras. O Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Os ensinamentos de Alá, palavra árabe para Deus, estão contidos no Alcorão, cujo significado é recitação. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu estes ensinamentos de Alá por intermédio do anjo Gabriel, através de revelações entre os anos 610 e 632 d.C. Ramos do Islão. Há várias denominações no Islão, cada uma com diferenças ao nível legal e teológico. Os maiores ramos são o sunita e o xiita. O islamismo sunita compreende atualmente cerca de 90% de todos os muçulmanos. A divergência principal entre os 2 ramos encontra-se na crença da liderança espiritual da comunidade.
Lugares sagrados do islamismo: Kaaba, o Cubo, um edifício situado dentro da mesquita principal de Meca, cidade sagrada do islamismo localizado na Arábia Saudita. Este é o local mais sagrado do Islão. Esta imagem que vocês estão vendo aí, o cubo ao centro da imagem. Esta é a Kaaba, ou cubo. Em volta dela, milhões de islãs, de muçulmanos, adorando ao Deus Alá, o Deus único da religião islâmica. O segundo local sagrado do islamismo é Medina, cidade para a qual Maomé e os primeiros muçulmanos fugiram, num movimento conhecido como Hégira, e onde se encontra o seu túmulo. A cidade de Jerusalém é o terceiro local sagrado do Islão. Este estatuto advém da sua associação aos profetas anteriores a Maomé e, sobretudo, pelo fato dos muçulmanos acreditarem que o profeta teria viajado para este local durante a noite, cavalgando um ser denominado Burak, numa viagem conhecida como Isra. Uma vez em Jerusalém, ele teria ascendido ao céu, onde dialogou com Deus e outros profetas, entre os quais Moisés. No local de Jerusalém, onde se acredita que Maomé subiu ao céu, foi construída a Cúpula da Rocha, em cerca de 690, sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão dos judeus. A Cúpula da Rocha, ou Domo da Rocha, é um santuário muçulmano que foi construído no Monte do Templo em 691 d.C., localizado no Monte Moriá, no coração de Jerusalém. Este é o local em que judeus e cristãos acreditam que Abraão estava disposto a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Alguns acreditam que a rocha tenha sido o local do Santo dos Santos, uma parte do templo judaico onde o sumo sacerdote judeu entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados de Israel. A Cúpula da Rocha é uma estrutura impressionante, facilmente vista em muitas fotos de Jerusalém. Embora muitas pessoas erroneamente refiram-se à Cúpula da Rocha como uma mesquita, ela foi de fato construída como um santuário para os peregrinos, embora seja localizado perto de uma importante mesquita muçulmana. É revestida com ouro derretido de mais de 100.000 moedas dinar, que cobre toda a cúpula, sendo considerada uma joia de arte bizantina.